Salve Maria Santíssima! Hoje, dia da Ascensão de Cristo, onde nós contemplamos a vitória de Cristo, essa vitória que nos alcança, que muda as nossas vidas, uma vitória de esperança, de alegria. Então eu vou falar um pouquinho o que está na Suma Teológica. Você pode dizer, você vai ser um papagaio, só vai ler. É melhor ser um papagaio, entre aspas, né? E falar aquilo que a igreja fala do que ser um grande inovador e dizer tudo o contrário do que a igreja ensina. Um monte de abobrinha. É melhor ser papagaio mesmo. Então vamos lá. O que a Suma Teológica vai falando, né? A seguir deve-se considerar a ascensão de Cristo. A respeito são 6 as perguntas. Foi conveniente ter Cristo subido ao céu? Foi conveniente, sim ou não? E Santo Tomás vai responder, certo? Eu não vou ler as objeções, nem as respostas em geral. Eu vou ler só a resposta logo. Em sentido contrário, diz o Senhor no Evangelho de João: subo para meu Pai, que é vosso Pai. Respondo: o lugar deve ter proporção com o que nele está. Ora, Cristo, após a sua ressurreição, deu início a uma vida imortal e incorruptível, e o lugar em que habitamos é lugar de geração e de corrupção, ao passo que o lugar celeste é um lugar de incorrupção. Logo, não era conveniente que Cristo, após a ressurreição, permanecesse na terra, e sim que subisse ao céu. Então, a primeira pergunta respondida, né? Era conveniente, sim, que Cristo subisse ao céu. Segunda pergunta. Perdão. A ascensão lhe convém segundo que natureza? Segundo a natureza divina ou a natureza humana? Vamos ver o que São Tomás vai responder para nós diante dessa pergunta. Vamos lá. Respondo. Aliás, vou colocar o em sentido contrário primeiro, né? Que ele vai falar. Comentando a carta aos Efésios, ele subiu, que quer dizer isso, senão que ele também desceu, diz a glosa. É claro que Cristo desceu e subiu, segundo sua humanidade. Respondo. O termo segundo tem duplo significado. A condição de quem ascende, ou seja, sobe, né? E a causa da ascensão. Quando expressa a condição de quem ascende, então a ascensão não pode convir a Cristo segundo a condição da natureza divina. Quer porque nada é mais elevado que a divindade, a qual pudesse ascender, quer porque a ascensão é um movimento local, que não é próprio da natureza divina, ou seja, Deus é imutável, né? Imóvel e inlocável. Mas a ascensão, sob esse ponto de vista, é própria de Cristo, segundo a natureza humana, que está limitada no espaço e pode ser sujeita a um movimento. Portanto, nesse sentido, poderíamos dizer que Cristo subiu ao céu como um homem, não como Deus, no sentido de subir, né? Mas se o termo segundo designa a causa da ascensão, uma vez que Cristo subiu ao céu pelo poder da divindade, e não da natureza humana, deve-se dizer que Cristo subiu ao céu não como homem, mas como Deus. Pois isso diz Agostinho: foi por obra nossa que o Filho de Deus pendeu da cruz, mas foi por obra dele que subiu ao céu. Vamos para a terceira pergunta sobre a ascensão, né? Cristo subiu ao céu por seu próprio poder? Vamos lá. O que Isaías fala, né? Santo Tomás vai apontando. Este formoso em sua veste, que caminha na grandeza de seu poder. E diz Gregório: observe-se que lemos ter Elias subido numa carruagem, a fim de que, abertamente, se mostrasse que um simples homem precisava de ajuda alheia. Não lemos, porém, que nosso Redentor tenha sido elevado por uma carruagem ou por anjos, pois quem tudo fizera era levado por seu próprio poder,
sobre todas as coisas. Há em Cristo duas naturezas, ou seja, a divina e a humana. Logo, seu próprio poder pode ser entendido segundo ambas as naturezas. E segundo a natureza humana, pode-se entender um duplo poder de Cristo, um natural, que procede dos princípios da natureza. Por esse poder, é evidente que Cristo não subiu ao céu. Outro poder, porém, na natureza humana de Cristo é o poder da glória. Foi segundo esse poder que Cristo subiu ao céu. Mas há alguns que admitem está a causa desse poder na natureza de quintessência, que é a luz, como dizem, que supõe ser da composição do corpo humano e pela qual os elementos contrários se reconciliam. E assim, em seu estado mortal, a natureza elementar domina nos corpos humanos. Assim, segundo a natureza do elemento dominante, o corpo humano, por seu poder natural, é levado para baixo. Já no estado da glória, predominará a natureza celeste, por cuja tendência e o poder do corpo de Cristo e os corpos dos santos são levados para o céu. Mas já tratamos dessa opinião na primeira parte, e mais abaixo voltaremos a ela no tratado da ressurreição comum. Deixando de lado essa opinião, outros atribuem com razão, como razão de supracitado poder, a alma glorificada, por cuja superabundância o corpo é glorificado, como diz Agostinho. Na verdade, o corpo glorioso será tão submisso à alma bem-aventurada, que, como diz Agostinho, onde quer que o espírito queira, lá estará logo o corpo. Nem o espírito quererá o que poderá não lhe convir, nem a ele nem ao corpo. Convém, porém, que o corpo glorioso e imortal esteja no lugar celestial, como foi dito. Por isso, pelo poder da vontade da alma, o corpo de Cristo subiu ao céu. E como o corpo se torna glorioso, assim também, como diz Agostinho, pela participação de Deus, a alma se torna bem-aventurada. Portanto, a primeira origem da ascensão de Cristo ao céu é o poder divino. Assim, Cristo subiu ao céu pelo próprio poder. Primeiro, pelo poder divino. Segundo, assim Cristo subiu ao céu pelo próprio poder. Primeiro, pelo poder divino. Segundo, pelo poder da alma glorificada que movia o corpo como queria. Portanto, deve-se dizer que, assim como dizemos que Cristo ressuscitou por seu próprio poder, embora tenha sido ressuscitado pelo Pai, pois é o mesmo o poder do Pai e o do Filho. Assim também Cristo subiu ao céu por seu próprio poder, e contudo foi elevado e arrebatado pelo Pai. Perdão. Outra pergunta, sobre a ascensão de Cristo. Cristo subiu ao céu acima de todos os céus? Aí São Tomás responde: quanto mais perfeitamente alguns corpos participarem da bondade divina, tanto mais alto seu lugar na ordem corporal, que é a ordem local, de onde se conclui que os corpos que são mais formais são naturalmente superiores, como esclarece o filósofo, ou seja, Aristóteles, no livro da Física, e no segundo do céu, pois é pela forma que cada corpo participa do ser divino, como esclarece o livro primeiro da Física. Ora, pela glória, um corpo participa mais da divina bondade do que qualquer corpo natural, pela forma de sua natureza. E entre todos os corpos gloriosos, é claro que o corpo de Cristo resplandecente, ele resplandece com maior glória que os outros corpos. Portanto, é muito conveniente que esteja ele constituído acima de todos os corpos. Por isso, comentando a frase da carta aos Efésios, tendo subido às alturas, diz a glosa, quanto ao lugar e à dignidade. Ou seja, Jesus está em um lugar, entre aspas, em uma dignidade muito mais excelsa do que qualquer santo e do que a bem-aventurada Virgem Maria. A última pergunta sobre a ascensão de Cristo. O corpo de Cristo subiu acima de todas as criaturas espirituais? Aliás, é a penúltima pergunta, Aí São Tomás responde: quanto mais nobre alguma coisa é,
um lugar mais alto se lhe deve, seja por contato corporal, como acontece com os corpos, seja por contato espiritual, como acontece com as substâncias espirituais. Segue-se que um lugar celeste, que é o mais sublime de todos, é devido com certa propriedade às substâncias espirituais, uma vez que são as mais altas na ordem das substâncias. Ora, o corpo de Cristo, embora esteja abaixo das substâncias espirituais, se considerarmos as condições da natureza corpórea, sobretudo, sobrepuja, melhor dizendo, a dignidade de todas as substâncias espirituais. Se considerarmos a dignidade da união com que se liga pessoalmente a Deus. Portanto, segundo a supracitada propriedade, deve-se um lugar mais alto que todas as criaturas, mesmo espirituais. Por isso diz Gregório, aquele que fizera todas as coisas era elevado por seu poder acima de todas as coisas. E a última pergunta. A ascensão de Cristo é causa da nossa salvação? O que você acha? Vamos lá, né? A resposta. Respondo. De dois modos, a ascensão de Cristo é causa de nossa salvação. Primeiro, de nossa parte. Segundo, por parte dele. De nossa parte, porquanto pela ascensão de Cristo, nossa mente se move em direção a ele. O fato é que a ascensão de Cristo, como dito acima, faz surgir em nós, primeiro, a fé, segundo, a esperança e terceiro, o amor. Em quarto lugar, cresce nossa reverência em relação a ele, pois não mais o consideramos um homem terreno, mas um Deus do céu. Como diz o apóstolo, se conhecemos o Cristo à maneira humana, ou seja, como expõe a glosa, mortal, motivo pelo qual o julgamos apenas como um homem, agora não o conhecemos mais assim. Por parte dele, se considerarmos o que ao subir ao céu ele fez para nossa salvação. Primeiro, preparou-nos o caminho para subirmos ao céu, de acordo com o que ele próprio disse, irei preparar-vos um lugar. E com as palavras do livro de Miqueias, subiu diante deles aquele que abre o caminho. E porque ele é a nossa cabeça, é necessário se faz que os membros vão para onde a cabeça dirigir. Por isso diz no Evangelho de João, de tal sorte que lá onde eu estiver, também vós estejais. E como sinal disso, levou para o céu as almas dos santos que libertaram dos infernos, segundo o que diz o Salmo 67. Tendo subido às alturas, levou os prisioneiros, ou seja, aqueles que tinham sido feito prisioneiro pelo diabo. Ele os levou para o céu, como para um lugar estranho à natureza humana, como cativos, num feliz cativeiro, uma vez conquistados por sua vitória. Segundo, porque como o pontífice do Antigo Testamento ingressava no santuário para implorar a Deus pelo povo, assim Cristo entrou nos céus para interceder por nós, segundo a carta aos Hebreus. O próprio fato de ele se apresentar no céu, com a natureza humana, já é de algum modo uma intercessão feita em nosso favor, de modo que o ter Deus exaltado a natureza humana em Cristo seja também motivo de ter piedade daqueles por quem um Filho de Deus assumiu essa natureza. Terceiro, para que, tendo sido constituído como Deus e Senhor, no trono dos céus, pudesse conferir aos homens os dons divinos, conforme diz a carta aos Efésios. Subiu mais alto que todos os céus, a fim de enchê-los todos, ou seja, com seus dons, conforme a glosa. Que é um pouquinho que Santo Tomás de Aquino fala sobre a ascensão. Não li todo, eu só li as partes principais sobre esse assunto. Só a parte do respondo, onde ele responde às objeções, o ponto 1, 2, 3, às vezes até o 4 eu não li, certo? Vamos falar sobre a ascensão do Senhor. Agora baseado no livro Legenda Áurea. Antes eu estava lendo a Suma Teológica, agora é o Legenda Áurea. Um livro maravilhoso, você pode adquirir, vale a pena, né? Jacopo de Varazio.
E o anterior que eu estava lendo era a Suma Teológica, da editora Loyola. São 9 volumes ao todo, né? Esse é o volume que fala sobre o mistério da encarnação de Cristo. Vamos lá. A ascensão do Senhor ocorreu 40 dias depois da ressurreição. Há 7 considerações a fazer sobre a ascensão primeira. O lugar em que ela se deu. Segundo, por que ele não ascendeu logo depois da ressurreição, mas expirou tantos dias. Terceira, de que maneira ele ascendeu. Quarta, com quem ascendeu. Quinta, por qual mérito ascendeu. E sexta, para onde ascendeu. E sétima, por que ascendeu. Quanto à primeira consideração, foi do Monte das Oliveiras, no lado voltado para Betânia. Ele subiu aos céus. Conforme em outra versão, esse morro recebeu o nome Três Luzes, porque de noite era iluminado ao ocidente pelo fogo, que estava sempre aceso no altar do templo. De manhã recebia os primeiros raios do sol vindo do oriente, antes que eles alcançassem a cidade. Naquele local havia grande quantidade de oliveiras, cujo azeite alimenta a luz. Daí, como dissemos, ser chamado de Três Luzes. Foi para aquele morro que Cristo tinha mandado seus discípulos. No próprio dia da ascensão apareceu a eles 2 vezes. A primeira, quando os apóstolos estavam comendo no cenáculo. Todos os apóstolos e os discípulos, com suas mulheres, moravam na parte de Jerusalém chamada Melo, o Monte Sião, onde Davi construíra um palácio e onde estava o grande cenáculo que o Senhor escolhera para celebrar a Páscoa. Nesse cenáculo, moravam naquele momento os 11 apóstolos, enquanto os outros discípulos e suas mulheres ocupavam várias habitações em torno. Quando estavam comendo no cenáculo, o Senhor apareceu aos apóstolos, censurou-os por sua incredulidade e, depois de ter comido com eles, mandou-os ao Monte das Oliveiras, perto da Betânia. De Betânia, melhor dizendo. Nesse lugar, apareceu-lhes uma segunda vez. Respondeu algumas perguntas indiscretas, depois ergueu as mãos para abençoá-los e diante deles subiu ao céu. Sobre o lugar da ascensão, tanto Sulpício, bispo de Jerusalém, como a Glosa, dizem que ali foi mais tarde construída uma igreja que não se conseguia pavimentar em certa parte, onde o mármore saltava no rosto dos trabalhadores, pois era o local que Cristo pisara antes da ascensão, e que continua sem cobertura. Os vestígios de pés ainda existentes na terra, como marcas ali gravadas, provam que esse é o lugar pisado pelo Senhor. Quanto à segunda consideração, porque a ascensão não ocorreu logo depois da ressurreição, e sim 40 dias mais tarde. Há 3 razões. Primeira, para que se tivesse certeza da ressurreição, esse é o motivo. De fato, era mais difícil provar a verdade da ressurreição que a da paixão. Para confirmar a morte, bastaram 3 dias, mas para demonstrar de forma segura a ressurreição, é necessário mais tempo. Daí porque o intervalo entre a ressurreição e a ascensão é maior do que entre a paixão e a ressurreição. A esse respeito, diz o Papa Leão em um sermão sobre a ascensão: consumou-se hoje o número de 40 dias, que a Santíssima Ordem determinou para benefício de nossa instrução. Ao prolongar até esse momento o prazo da sua presença corporal, o Senhor queria fortalecer a fé na ressurreição por meio de testemunhos autênticos. Damos graças a essa protelação divina e a paciência que os santos padres tiveram, pois eles duvidaram para que nós não duvidássemos. É o que fala o Papa Leão, né? Segunda razão, consolar os apóstolos. Ora, como as consolações divinas superam as tribulações, e com o tempo da paixão, e como o tempo da paixão foi o da tribulação dos apóstolos, devia, portanto, haver mais dias de consolação do que dias de tribulação. Terceira, por uma significação mística para fazer entender que as consolações divinas estão para as tribulações,
assim como o ano está para um dia, como um dia está para uma hora, como uma hora está para um momento. Uma passagem de Isaías 61 fala o seguinte: mostra claramente que as consolações divinas estão para as tribulações, assim como o ano está para um dia. Devo pregar o ano da reconciliação do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Logo, por um dia de tribulação, ele dá um ano de consolação. Está claro que as consolações divinas estão para as tribulações, assim como um dia está para uma hora, pelo fato de que o Senhor permaneceu morto 40 horas depois da tribulação, e que, depois de ressuscitar, apareceu durante 40 dias a seus discípulos. Tempo da consolação. O que faz a glosa dizer: o que ficou morto 40 horas. Ele depois confirmou durante 40 dias que revivera. Isaías 54 dá a entender que as consolações estão para a tribulação, assim como a hora está para o momento, quando diz: em um momento de indignação escondi meu rosto, mas depois olhei você com minha eterna misericórdia. Quanto à terceira consideração, sobre a maneira pela qual ascendeu, há vários aspectos. Primeiro, ela foi de grande poder, conforme diz Isaías 63. Quem é aquele que vem de Edom, caminhando na plenitude da força. João também diz: ninguém subiu ao céu por sua própria força, a não ser aquele que desceu do céu, isto é, o Filho do Homem que está no céu. Embora tenha subido num conjunto de nuvens, não o fez porque isso era necessário, mas para mostrar que toda criatura está pronta a obedecer ao seu Criador. Ele subiu pelo poder da sua divindade, o que caracteriza o poder ou domínio, conforme relatado na história eclesiástica. Enoque foi transportado, Elias levantado, ao passo que Jesus subiu por seu próprio poder. O primeiro diz Gregório: pelo coito foi gerado e gerou. O segundo foi gerado, mas não gerou. O terceiro foi gerado e não gerou. Segundo aspecto, ele ascendeu publicamente diante dos olhos de seus discípulos, como está escrito: eles o viram elevar-se. Diz João no capítulo 16: vou até aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta aonde vou. A glosa comenta assim: tudo aconteceu claramente, para que ninguém questionasse o que se viu com os próprios olhos. Ele quis subir ante os olhos de seus discípulos, para que eles fossem testemunhas da ascensão, para que se alegrassem ao ver a natureza humana elevada ao céu, e para que desejassem segui-lo. Terceiro aspecto: subiu com alegria no meio dos cânticos dos anjos, como diz o Salmo. Deus ascendeu com júbilo. Para Agostinho, no momento da ascensão de Cristo, o firmamento fica espantado, os astros maravilhados, os exércitos celestiais aplaudem, as trombetas soam e unem-se aos doces cânticos do coro angelical. Quarto aspecto: subiu com rapidez, conforme diz o salmista. Parte com ímpeto para percorrer caminho como um gigante. Com efeito, subiu velozmente em apenas um instante. Percorreu espaço enorme. O Rabino Moisés, grande filósofo, sustenta que cada círculo de cada céu, de qualquer planeta, tem a profundidade de 500 anos. Isto é, tal espaço levaria 500 anos para ser percorrido pelo caminhar de um homem. A distância de um céu a outro também é de 500 anos. E como há 7 céus, haveria, segundo ele, do centro da Terra até as profundezas do céu de Saturno, que é o sétimo, um caminho de 7.000 anos, até o ponto mais remoto do céu, 7.500 anos, isto é, um espaço tão grande que alguém caminhando em terreno plano levaria 7.500 anos para cobri-lo, se pudesse ver tanto. Considere-se que um ano tem 365 dias, e que se pode andar em um dia 40 milhas, e que cada milha tem 2.000 passos ou côvados. É o que diz o Rabino Moisés, né? Só algo
É uma consideração que ele fala. Não quer dizer que isso é algo que a gente deve crer 100% como algo exato. Não. É uma forma dele entender, por conta da cultura judaica, que ele ia dando esse sentido, né? Aí coloca o autor, Jacopo de Varazzo, né? Se isso é verdade, né? Se isso é verdade ou não, só Deus sabe disso, né? Ele que fez tudo com número, peso e medida. Logo foi muito grande o salto que Cristo deu da terra ao céu. A respeito desse salto e de alguns outros dados por Cristo, diz Ambrósio: quando veio a este mundo, Cristo deu um pulo, porque estava com o Pai, e veio para a Virgem. E da Virgem passou ao berço, desceu ao Jordão, subiu na cruz, desceu ao túmulo, ressuscitou do túmulo e está assentado à direita do Pai. Repetindo: quando veio a este mundo, Cristo deu um pulo porque estava com o Pai. Veio para a Virgem, e da Virgem passou ao berço, desceu ao Jordão, subiu na cruz, desceu ao túmulo, ressuscitou do túmulo e está sentado à direita do Pai. Aí tem mais umas 7 páginas, né, sobre a ascensão de Cristo. Talvez mais tarde eu continue, tá bom? A segunda parte. Mas eu queria ler um pouquinho o que o Frei Raniero ele vai falando sobre este grande dia, né? O dia da Páscoa do Senhor, o dia da sua ascensão, melhor dizendo. Como nós somos felizes porque a igreja nos instrui. A igreja nos indica esse caminho, né? Que o nosso caminho é o céu. Jesus é aquele que foi preparando para nós o caminho, e é por ele que nós iremos. Ele é o princípio, começo, meio e fim. Fim no sentido de finalidade, né? Aí vai falar, meditando o evangelho de hoje, né? O Frei Raniero Catalamessa, pregador do Papa. Na primeira leitura, escutamos a narração da ascensão. Não sabemos quanto dessa cena descrita por Lucas seja realidade histórica, e quanto seja ampliação simbólica de Lucas e da comunidade primitiva. Sabemos, ao invés, com certeza, o significado que está nesta cena e no pensamento do evangelista. Era a solene inauguração da igreja. Jesus ressuscitado acabava seu viver terreno como havia vivido até então, para entrar em outra dimensão, a dimensão escatológica que ele mesmo inaugurou, rompendo o muro da morte. Com a ascensão começava o tempo da igreja, tempo compreendido entre 2 eventos: a subida de Cristo, à direita de Deus, e seu retorno no fim dos tempos. Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Nas páginas de Lucas, vemos já esta igreja delineada em seus traços essenciais, em uma estrutura fundamental. Estão presentes os apóstolos, isto é, as testemunhas, o Espírito, testemunha por excelência e intérprete da palavra de Cristo, os destinatários, que são todos os confins da terra, ou seja, todo o cenário de evangelização. É a igreja, instituição e carisma, nossa igreja feita de homens, mas também do Espírito Santo, vaso de argila que contém, porém, um grande tesouro. O Evangelho define este quadro da igreja nascente e nos faz assistir aos primeiros passos da história. Ele nos transporta ao momento em que Jesus está dando as últimas instruções aos apóstolos antes de deixá-los. É o momento em que lhes confia a instituição fundamental, o batismo, com a finalidade de gerar a igreja, como o matrimônio gera a família, e depois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus nos apresenta a este ponto a mesma visão densa de significado que observamos na narração dos Atos. Jesus sobe à direita do Pai e os apóstolos partem para pregar em todo o mundo. A igreja nasceu e inicia seu caminho na história. Aquela que nos é apresentada nestes textos é, portanto, a igreja deste mundo, formada de homens, que recebeu o mandato de pregar, de batizar, de ser, afinal, sinal e lugar de salvação para todos os povos.
Se agora passamos ao texto de São Paulo que lemos na segunda leitura, iremos nos encontrar diante da mesma realidade, do mesmo evento, mas de um ponto de vista novo e diferente. O fato da glorificação e da assunção de Jesus à direita do Pai. Que o termo original mesmo, alguns estudiosos falam que não é ascensão, é assunção, né? Porém, teologicamente, é ascensão. É isso que alguns falam, né? Então, o que nós cremos, que nós celebramos hoje, é a ascensão. Embora alguns estudiosos falem que o termo que é usado lá é assunção, né? O termo usado lá no grego. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse debate aqui agora não, certo? O fato da glorificação e da assunção de Jesus à direita do Pai está claramente expresso em ressuscitou da morte e o fez sentar à sua direita nos céus. Mas a igreja que nasce desse evento parece ser uma igreja toda espiritual, interior, sem apóstolos, sem batismo, sem instituições. Ela é o domínio de Cristo sobre todas as coisas, o corpo do Redentor que ficou aqui embaixo, na espera de se realizar plenamente, membro por membro, tornando-se semelhante à cabeça, para ser digno de segui-lo em sua glorificação, até que formem como ele um corpo e um só espírito. Uma visão grandiosa e cósmica descortina-se diante de nosso olhar de crentes. Cristo que se senta no vértice do universo, com seu cetro de iluminação, para quem tudo é orientado e a quem tudo tende entre gemidos da situação presente. Sim, também isto é a igreja, é a outra face, a face invisível da igreja. Este Cristo glorificado que atrai a si o universo é a alma da igreja, é a igreja da reunião, porque ali vai reunir-se e fazer corpo todos os seguidores da terra. Isso aqui é um pouquinho do que o Frei Raniero fala sobre a ascensão. Tem outras partes também, mas por enquanto ficamos por aqui, para não ficar tão estendido o vídeo, que já foi um pouco grande, né? Deus abençoe você e que você tenha um ótimo domingo, dia da ascensão do Senhor.